Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 15 a 16. Acompanhe os outros capítulos na playlist do canal. A viagem até a sinagoga foi longa. Grace estava chorando e Parker olhava solenemente pela janela. Eles eram muito próximos do meu pai, especialmente Grace, que passava horas fazendo gincanas e dobrando origamis com ele. Foi difícil explicar o conceito de morte aos 7 e 9 anos, mas fizemos o melhor que pudemos. Ali contou-lhes tudo sobre o céu e, pela primeira vez, fiquei feliz por ela ser religiosa. Sob minha orientação, eles provavelmente estariam chorando. Entramos no estacionamento. Cerca de uma dúzia de carros já estavam estacionados ali, não tantos quanto eu esperava. Eu gostaria de ter planejado mais, mas o costume judaico diz que o enterro deveria acontecer dentro de 24 horas após a morte. O rabino Goldman já estava insatisfeito com o atraso. Subimos as escadas e entramos na sinagoga. Caminhamos pelo corredor e sentamos na frente. O ar estava fresco, a iluminação fraca. A estrela de Davi azul marinho atrás do púlpito brilhava na escuridão. Ali estava sussurrando algo para mim, mas eu não estava prestando atenção. Tudo o que pude fazer foi olhar para o caixão simples de pinho, no centro da sala. Engoli em seco, imaginando meu pai ali dentro. Quick, assustador e bem-vindos a todos, começou o rabino Goldman. Afastei meus pensamentos e me concentrei nele. Ele começou com uma oração e finalmente continuou com o elogio, mas foi difícil para mim me concentrar. Meus olhos continuavam voltando para o caixão. Fechei os olhos e me forcei a deixá-lo. Inspire, expire. Quando baizaram o caixão no chão, uma leve névoa de chuva começou a cair. Ele grudou na minha pele, em manchas frias e úmidas. Apenas cerca de metade dos participantes nos seguiram até o cemitério e, de certa forma, fiquei grato por isso. Eu estava cansado de agradecer as pessoas pela presença, repetindo estou bem sem parar. Eu só queria ficar sozinho. Cada um de nós vai jogar um punhado de terra no caixão, ali sussurrou para Parker e Grace, enquanto nos alinhamos atrás dos outros. Tenho certeza de que o rabino Goldman queria que eu fosse primeiro, mas não suportava a ideia de falar com todo mundo novamente. Parados ali enquanto todos saíam do cemitério, trocando gentilezas, exibindo um sorriso falso. Eu só queria ficar sozinho. Olhei para o chão enquanto avançava. Tudo em que eu conseguia me concentrar era dar mais um passo. Meus sapatos sociais se moveram sobre a grama, brilhando com a garoa. Ouvi vagamente vozes ao meu redor, trechos de orações e tristeza, mas bloqueios. Mais um passo. Só olhei para cima, quando ouvi ali conversando com as crianças. Observei Parker e Grace abaixarem, um por um, e pegarem um punhado de terra. Fui até o buraco. Deixei cair. Eu te amo, vovô, disse minha filhinha. E então foi a minha vez. Evitei contato visual com o rabino e me inclinei. A terra estava fria e úmida em minhas mãos. Fazendo uma careta, eu o agarrei, peguei um punhado generoso e comecei a me levantar. De novo, eu olhei para cima. O rabino Goldman estava olhando para mim, com as sobrancelhas franzidas em desaprovação. O quê? Eu perguntei, com a mão congelada no meio do lançamento. Você só deveria jogar a terra uma vez. Ele me falou. Eu olhei para ele. As engrenagens na minha cabeça giravam lentamente, como se estivessem girando no melaço, na minha dor. Eu não joguei nenhuma terra ainda, respondi. Sim, você já jogou. Você foi o primeiro. A terra caiu da minha mão. Eu me virei. Os outros enlutados estavam alinhados em duas fileiras, conforme o costume, esperando que ali e eu passássemos por eles. Olhei loucamente para cada um dos rostos deles, mas é claro que ele não estava lá. Eu nem reconheci metade deles. Ali ficou com as crianças, esperando por mim. Ela me deu um pequeno sorriso e um aceno, totalmente alheio. Ele esteve aqui, sussurrei. Examinei descontroladamente o resto do cemitério. Havia outros enlutados à distância, suas figuras esculturas obscurecidas pela chuva torrencial. Uma mulher deixando flores em uma lápide. Uma família vagando pelo caminho. Um homem mais velho com cabelos brancos. Não! Sussurrei para mim mesmo. Vários metros do caminho principal, parado imóvel entre as lápides. Ele estava de costas para mim, mas reconheci seus ombros, sua constituição, sua postura. Ian! Gritei e comecei a correr, desviando das fileiras de enlutados. A grama molhada escorregou sob meus pés. Ouvi a voz de ali atrás de mim,
em algum lugar, me chamando. Meus pés latejavam embaixo de mim, e tudo que eu conseguia ver era Aaron, parado ali, imóvel. Não esperei que ele se virasse. Assim que cheguei nele, agarrei-o pelos ombros e joguei-o no chão. Ele soltou um grito estrangulado. Eu recuei meu punho. Você o matou. Eu gritei, minha voz maníaca, frenética, o grito de uma mulher. Eu olhei para cima. Uma mulher ruiva que não reconheci estava olhando para mim, gritando sem parar. Olhei de volta para Aaron, exceto que não era Aaron. Um homem de aparência aterrorizado olhou para mim. Muito jovem para ser Aaron. Saí de cima dele e ele imediatamente correu para a mulher, respirando com dificuldade. O que diabos há de errado com você? Ele gritou, quando estava a uma distância segura. Sinto muito, eu disse fracamente. Eu pensei que você fosse outra pessoa, me desculpe. Passos soaram atrás de mim. Então ali estava ao meu lado, puxando meu braço, com os olhos arregalados de horror. O que você estava fazendo? Aaron estava aqui, eu respirei. O rabino Goldman o viu. E eu pensei que ele fosse Aaron. A expressão nos olhos de Ali. Tristeza. Desapontamento. Pior do que isso. O olhar que um ente querido lhe lança, quando sabe que você chegou ao fundo do poço. Era quase meia-noite. Todos os outros estavam dormindo. Minha cabeça latejava, eu não estava acostumado a ficar acordado tão tarde. Mas tia May ficou acordada muito mais tempo do que eu esperava. E eu não queria arriscar que ela ouvisse nossa conversa. Rachel estava sentada à mesa da sala de jantar, diante de uma xícara de chá intocada. Ela cutucou as unhas, nervosamente, enquanto me observava entrar na sala. Nunca fomos próximos. Ela era 11 anos mais nova que eu, o que a colocou em uma fase de vida completamente diferente. Ela se formou na faculdade há alguns anos e ainda morava com tia May, aparentemente, enquanto trabalhava como administradora de um escritório de advocacia. Sua irmã mais velha, Deborah, tinha idade mais próxima, mas ela se mudou para o outro lado do país há uma década e perdemos contato. Se você quiser conversar sobre isso mais tarde, eu entendo, disse ela, colocando um cacho selvagem atrás da orelha. Tudo bem. Ao contrário do meu pai, tia May casou-se com alguém que partilhava a fé judaica. Isso significava que Rachel e Deborah obedeciam à fé muito mais de perto do que eu. Sentar Shivá, para ela, era algo a ser absolutamente respeitado. Para mim, foi mais uma formalidade. Algo que fiz pelo meu pai. Mas eu precisava de respostas. E então comecei contando a ela tudo o que sabia sobre Aaron. Meu irmão gêmeo idêntico, de quem eu nem conhecia, até algumas semanas atrás, sobre quem meus pais mentiram, mantiveram-me escondido, fizeram tudo o que podiam para me impedir de saber. Quando terminei, ela apenas olhou para mim, com os olhos arregalados, sem palavras. Então, o que exatamente você ouviu tia May dizer? Perguntei, assim que ela se recuperou. Ok, então não ouvi muito, ela começou. Mas ela parecia muito brava. Eu a ouvi dizer, você não contou a ele sobre Aaron? E foi meio confuso para mim porque realmente não conhecemos nenhum Aaron. Mas minha mãe conhece muitas pessoas na escola, então ela poderia conhecer um Aaron. Sim, entendi. O que mais ela disse? Ela respirou fundo. Ela disse então não é necessário contar ao seu filho sobre o irmão dele. E naquele momento, pensei que ela devia estar conversando com um dos pais. Mas agora que penso nisso, seria estranho ela discutir com um pai assim, sabe? Ela só vê os pais em reuniões de alunos e professores. Então, o que mais ela disse? Interrompi, meu pé batendo nervosamente no tapete. Ela soltou um suspiro. É aqui que fica estranho. Houve uma longa pausa, acho que seu pai estava tentando se explicar. Mas depois disso, ela ficou bem quieta. Ela não parecia mais brava. Ela apenas disse, o que você quer dizer com ele está desaparecido? Meu coração batendo forte. Ela disse, ele está desaparecido. Ela assentiu. Ela não disse nada sobre a morte. Ela disse a palavra desaparecido. Ela assentiu novamente. O que ela disse depois disso? Não sei, meu macarrão estava fervendo, então tive que despejar a água e não queria comê-lo na cozinha, porque não havia mais TV lá, então saí. Mas eu não estava mais ouvindo. Desaparecido. Parecia que Aaron não tinha morrido quando criança. Se ele estivesse desaparecido.
Por um dia, 1 ano ou 20 anos, eu não sabia, mas era mais provável que fosse recente, se tia May nem soubesse disso. Desaparecido. E então minha cabeça se encheu de 1 milhão de perguntas. Se ele estivesse vivo todo esse tempo, e só tivesse desaparecido recentemente, por que eu nunca o tinha visto? Por que os vídeos caseiros de nós dois terminam aos 5 ou 6 anos? Ele foi colocado para adoção? Sequestrado? Ele fugiu e talvez se envolveu com coisas ruins? Mas isso era ridículo. Uma criança de 6 anos não seria capaz de fugir e começar uma nova vida em algum lugar. Ainda assim, onde ele esteve todos esses anos? Prisão. Uma instituição mental? Apenas em algum lugar, longe. Meu pai me disse que morreu quando criança. Eu sabia que ele estava mentindo. Eu sabia. Isso é tão confuso. Disse ela. Eu sei. Balancei a cabeça, raiva e tristeza borbulhando dentro de mim ao mesmo tempo. Lágrimas queimaram meus olhos, mas eu as engoli. Virei-me para Rachel. Você se lembra dele? Quando você veio passar as férias ou algo assim? Bem, você era muito mais velho do que eu. Não me lembro de muita coisa. Você estava na faculdade, eu acho. Ela finalmente tomou um gole de chá enquanto pensava. Mas espere. Houve uma coisa que sempre achei estranha. E agora, pensando bem, saber que você tem um irmão gêmeo faz mais sentido. Meu coração acelerou. A energia nervosa voou pelas minhas veias como fogo. O que aconteceu? Você se lembra, quando fomos à sua casa para a Páscoa naquele ano? Eu tinha 8 ou 9 anos, eu acho, então provavelmente foi em 2009. Esse foi o ano em que Deborah trouxe aquele namorado estranho, certo? Aquele que ficou falando sobre como entrou em Yale? Sim. Ela forçou um sorriso. De qualquer forma, enquanto todos ainda estavam comendo, desci as escadas. Queria ver a mesa de pebolim que você tinha no porão. Seu pai continuou falando sobre isso como se fosse a coisa mais legal do mundo, e eu estava tão entediado, porque todo mundo estava falando sobre coisas adultas. Aham. Concordei. Então eu desci sozinha. O porão estava bem escuro, mas finalmente encontrei uma luz e acendi. Já havia uma bola na mesa, então comecei a girar as manivelas. Na verdade, eu estava me divertindo muito, jogando pebolim sozinha. Mas então, cerca de 5 minutos depois, tive a sensação de que estava sendo observada. Eu olhei para Rachel, prestando atenção em cada palavra dela. Eu me virei, e perto do teto, em uma das janelas do porão, eu vi você. Seu rosto pressionado contra o vidro. Sorrindo para mim, eu acenei para você. Você acenou de volta. Então você desapareceu. Voltei para cima e você estava sentado à mesa de jantar, como se nunca tivesse saído. Sempre me perguntei como você voltou para dentro tão rápido. Mas agora, com tudo isso, ela torceu as mãos sobre a mesa. Poderia ter sido Aaron. Meu coração batia forte no peito. Se fosse Aaron, isso significava que ele estava apenas andando pelo lado de fora da casa, enquanto o resto de nós comíamos lá dentro, nos observando pela janela. Um arrepio percorreu minha espinha. Rachel tomou um gole de chá. Olhei para a parede, tudo girando em minha cabeça. Acho que preciso dormir um pouco, eu disse finalmente, levantando-me da mesa. Desculpe. Muito obrigado, Rachel, por tudo. Ela me ofereceu um sorriso triste. De nada, Adam. Subi as escadas. Minha mente fervilhava de perguntas, mas tentei ignorá-las. Eu realmente precisava dormir. Era demais para lidar agora. Aaron vivo. Nos assistindo. Então faltando em algum lugar. Fui para a cama e passei o braço em volta da cintura de Ali, ouvindo sua respiração suave. Eventualmente, adormeci.